Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta quarta-feira, 4 de dezembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano. Temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 12 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco se encontra com fiéis e peregrinos durante a audiência geral na Praça São Pedro e na catequese de hoje ressaltou a importância da obra evangelizadora do Espírito Santo e o seu papel na pregação da Igreja. No final da audiência, o Papa pediu mais uma vez para rezar pela paz nos países afetados pelos conflitos. A audiência geral não foi o único compromisso de Francisco hoje. O pontífice recebeu as irmãs da Sagrada Família de Nazaré, que estão celebrando seus 150 anos de fundação. O Papa recebeu ainda também o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Jubileu 2025, celebrado o rito da Reconítio, na Basílica de São Pedro. Bom dia mais uma vez a você e hoje, 4 de dezembro, a Igreja recorda São João Damasceno. Fagner de Lima, como está? Bom dia. Bom dia, Silvanei. Graças a Deus estou bem. Bom dia a todos que nos acompanham. Celebrando hoje São Damasceno, que nasceu no ano de 650 em uma família árabe cristã e foi educada pelo monge siciliano Cosme. Destacou-se como ministro das finanças na corte de califa de Damasco como sucessor de seu pai. Mais tarde, percebendo as tendências anticristãs de califa, fugiu para um mosteiro de São Sabá, próximo a Jerusalém, onde se tornou monge bizantino em 716. 11 anos depois, foi ordenado sacerdote pelo patriarca de Jerusalém, São Germano, do qual foi porta-voz e também pregador durante a Primeira Guerra iconoclasta. Com o patriarca e com o Papa Gregório II, foi um dos principais defensores da veneração de imagem dos santos. São Damasceno escreveu 3 obras importantes contra os iconoclastas, uma série de hinos litúrgicos, comentários a cartas de São Paulo, cânones de ofício bizantino das horas e um compêndio de teologia intitulado A Fonte do Saber. Esta foi a sua obra mais famosa, porque no 3º capítulo intitulado de Fé Ortodoxa, fala da tradição da Igreja exposta em forma racional, da fonte de conhecimento para São Tomás de Aquino. São João Damasceno faleceu com 99 anos de idade e o Papa Leão XIII o declarou doutor da Igreja. Anunciar o Evangelho com humildade e oração. Não pregar sobre si mesmo. Papa Francisco, na catequese da audiência geral desta quarta-feira. Túlio Fonseca. Na audiência geral desta quarta-feira, 4 de dezembro, o Papa Francisco continuou sua série de catequeses sobre o Espírito Santo e a Igreja, enfocando a obra evangelizadora do Espírito Santo, ou seja, o seu papel na pregação da Igreja. Inspirado na primeira carta de São Pedro, o Santo Padre destacou que os apóstolos são definidos como aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo. A partir dessa definição, o pontífice explicou os 2 pilares da pregação cristã, seu conteúdo, que é o Evangelho, e o seu meio, que é o Espírito Santo.
In questa espressione troviamo due elementi costitutivi della predicazione cristiana: il suo contenuto, che è il Vangelo, e il suo mezzo, che è lo Spirito Santo. Francisco recordou que no Novo Testamento a palavra evangelho possui dois significados principais. Primeiramente, refere-se à boa nova anunciada por Jesus durante sua vida terrena, conforme descrito nos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Após a Páscoa, o termo assume uma nova conotação. A Boa Nova é a mensagem central sobre Jesus Cristo, especialmente o mistério pascal de sua morte e ressurreição. Ao citar a carta de São Paulo aos Romanos, o Papa sublinhou que o Evangelho é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. Contudo, alertou que a pregação não deve colocar a lei acima da graça, nem as obras acima da fé. Devemos sempre começar pelo anúncio do que Cristo fez por nós, explicou o Santo Padre, reiterando a importância do querigma, o primeiro anúncio que é essencial em toda a renovação eclesial, conforme ensinado em sua exortação Evangelii Gaudium. E che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. Não se deve pensar que na catequese o querigma é deixado de lado em favor de uma formação supostamente mais sólida. Nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio do que esse anúncio. Non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annuncio, cioè il querigma. O Papa enfatizou também que a eficácia da pregação não se limita a palavras ou doutrinas, mas depende do Espírito Santo, e relembrou que Jesus, no início de seu ministério, proclamou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres." Pregação com a unção do Espírito, explicou Francisco, é transmitir vida e profunda convicção, evitando o uso de meras palavras persuasivas de sabedoria. Para os que se perguntam como colocar isso em prática, o pontífice ofereceu 2 orientações fundamentais. Primeiro, a oração. Lo Spirito Santo viene su chi prega, perché il Padre Celeste ha scritto: dà lo Spirito Santo a chi glielo chiede. O Espírito Santo chega a quem reza, porque o Pai Celeste, está escrito, dará o seu Espírito aos que lhe pedirem, sobretudo se o pedirem para anunciar o Evangelho do seu Filho. Ai de quem pregar sem rezar, torna-se aquilo que o apóstolo define como um bronze que ressoa ou um símbolo que retine. Portanto, a primeira coisa que depende de nós é rezar. A prima coisa que depende da noi é pregare. A segunda orientação do Santo Padre é a humildade de não pregar a si mesmo, mas a Cristo. O Papa exortou então, de maneira específica, os pregadores. Tante volte sono queste predicazioni lunghe, 20 minuti, 30 minuti. Muitas vezes há essas pregações longas de 20 minutos, 30 minutos. Mas, por favor, os pregadores devem pregar uma ideia, um sentimento e um convite a agir. Mais de 8 minutos e a pregação se perde, não se entende. Por favor, a pregação deve ser uma ideia, um sentimento e uma proposta de ação, e não deve passar de 10 minutos, nunca. Isso é muito importante. E não andare oltre 10 minuti, não, mai. Questo é muito importante. Ao concluir a catequese, o Santo Padre sublinhou que não querer pregar sobre si mesmo implica também não dar sempre prioridade às iniciativas pastorais promovidas por nós e ligadas ao próprio nome, mas colaborar de boa vontade, se solicitado, em iniciativas comunitárias ou que nos são confiadas por obediência. E completou: Que o Espírito Santo te aiuti. Que o Espírito Santo nos ajude, nos acompanhe e ensine a Igreja a pregar assim o Evangelho aos homens e às mulheres deste tempo. Agli uomini e alle donne di questo tempo. Grazie. No final da audiência geral, o Santo Padre concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. No final da audiência geral, o Papa pediu mais uma vez para rezar pela paz nos países afetados pelos conflitos. Mariângela Jaguraba.
La guerra è una sconfitta umana. A guerra é uma derrota humana. A guerra não resolve os problemas, a guerra é ruim, a guerra destrói. No final da audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro, o Papa Francisco recordou o horror dos conflitos que afligem povos e nações do leste europeu, Oriente Médio, Sudeste Asiático e África. Terminadas as saudações nas diversas línguas, o Papa pediu aos fiéis que se unam numa oração coral por este momento do mundo, marcado pela violência que parece multiplicar-se em vez de diminuir. Por favor, continuem rezando pela paz, disse ele. Como todas as quartas-feiras e todos os domingos no Ângelus, o pontífice faz uma lista dos territórios martirizados, começando pela Ucrânia, depois Palestina, Israel, Mianmar. Ele recorda as vítimas, primeiramente, e o seu rosto fica sombrio quando fala sobre as crianças, muitos inocentes mortos. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, o número confirmado de crianças mortas pelos ataques russos na Ucrânia aumentou quase 40% este ano em relação ao ano passado. O mesmo órgão da ONU, alguns meses atrás, deu alarme sobre o aumento de vítimas civis, incluindo crianças, por causa do uso de minas e outros explosivos usados pelas diferentes partes na escalada em Mianmar. Fala-se de mais de 3.000 crianças, inclusive com menos de 5 anos, mortas na faixa de Gaza. Tanti bambini morti, tanti inocenti morti. Muitas crianças mortas, muitos inocentes mortos. Rezemos para que o Senhor nos traga a paz. Rezemos sempre pela paz. O Papa Francisco recordou a Ucrânia pouco antes, durante a saudação aos fiéis poloneses, na qual recordou a celebração no próximo domingo 8 de dezembro do 25º dia de oração e ajuda material pela Igreja do Leste. Esta iniciativa é promovida pelo Episcopado polonês e está em função há 24 anos, e em colaboração com organismos, paróquias, congregações, comunidades ou doadores individuais, organiza e envia numerosas ajudas humanitárias para apoiar tanto os refugiados de guerra residentes na Polônia, quanto as pessoas que vivem em territórios afetados pelos efeitos das guerras. Ringrazio tutti coloro che sostengono con la preghiera e le offerte la Chiesa in quei territori. Agradeço a todos aqueles que apoiam a Igreja naqueles territórios com orações e ofertas, especialmente na Ucrânia, martirizada pela guerra. Eu os abençoo de coração. O Papa também enviou uma bênção especial ao povo chinês por ocasião da primeira leitura do resumo da catequese das quartas-feiras em chinês. No final da leitura feita pela tradutora, colaboradora da agência Fides, e olhando para o grupo de jovens provenientes da China, sentados na primeira fila da Praça São Pedro, o pontífice enviou sua saudação ao grande país oriental, ao qual sempre reiterou sua estima e afeto. Desidero perciò rivolgere il mio cordiale saluto ai cinesi qui presenti. Saúdo cordialmente os chineses aqui presentes e os que estão conectados pelos meios de comunicação. Para todos vocês e suas famílias, invoco alegria e paz. Que Deus os abençoe. A audiência geral não foi o único compromisso do Papa nesta quarta-feira. O pontífice recebeu as irmãs da Sagrada Família de Nazaré, que estão celebrando seus 150 anos de fundação. Francisco faz votos de que essa comemoração seja motivo de gratidão ao Senhor e ocasião para que cada freira se renove espiritualmente no alegre serviço ao Senhor. O aniversário coincide com o início do novo ano litúrgico e também com o início do jubileu, notou o Papa. Os jubileus, afirmou Francisco, são momentos preciosos para fazer um balanço da nossa vida, seja como indivíduos, seja como comunidade. São ainda ocasião de reflexão, de recolhimento e de escuta daquilo que o Espírito Santo hoje nos diz. O Papa usou a simbologia da Porta Santa para desejar que a congregação seja como o limiar através do qual as famílias, centro do carisma, possam encontrar refúgio, esperança e paz em Cristo Salvador.
E a esse propósito, não podemos nos esquecer das muitas famílias devastadas pela guerra e pela violência, deslocadas da própria casa ou obrigadas a fugir do próprio país, acrescentou o pontífice, pedindo que a congregação possa ser sinal de esperança para quem vive todo tipo de dificuldade. Eu lhes garanto as minhas orações para que a Sagrada Família de Nazaré continue a ser modelo para cada iniciativa e concedo, de coração a todas vocês, a bênção do Senhor. A sua graça seja a alegria de vocês, concluiu Francisco, pedindo que as irmãs rezem a favor dele e não contra. O Papa Francisco, antes da tradicional audiência geral das quartas-feiras na Praça São Pedro, recebeu o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Mihai Orbán. Segundo o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, o encontro com o pontífice no escritório da Sala Paulo VI durou 35 minutos. Em seguida, a audiência foi com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, acompanhado do subsecretário de Relações com os Estados, Dom Miroslav Varsovsky. Durante o encontro na Secretaria de Estado, que ocorreu em uma atmosfera cordial, foram ressaltadas as relações bilaterais sólidas e frutíferas, além de um profundo apreço pelo compromisso da Igreja Católica em promover o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade húngara. O colóquio também deu atenção especial, sobretudo, à guerra na Ucrânia, às suas consequências humanitárias e aos esforços para promover a paz. Além disso, foram discutidos outros temas de interesse comum, como a presidência húngara do Conselho da União Europeia, o papel central da família e a proteção das gerações mais jovens. Durante a tradicional troca de presentes, o Papa deu a Viktor Orbán uma obra em terracota intitulada Ternura e Amor. Volumes de documentos papais, a mensagem para a paz desse ano e o livro sobre a Statio Orbis de 27 de março de 2020, editado pela Livraria Editora Vaticana. O primeiro-ministro da Hungria retribuiu Francisco com uma cópia da Vida de Jesus Cristo de Padre de Dom, de 1896. E a intenção de oração do Papa Francisco para esse mês de dezembro. Maria Ângela. Pelos peregrinos da esperança é a intenção de oração do Papa Francisco para este mês de dezembro, um chamado especial no contexto do Jubileu 2025. Na mensagem de vídeo divulgada nesta terça-feira, o Santo Padre afirma que a esperança cristã é um presente de Deus que enche de alegria a nossa vida. E hoje necessitamos tanto dela. O mundo a necessita tanto. O mundo a necessita tanto. O Papa Francisco convida os fiéis a serem testemunhas da esperança cristã num mundo onde predominam a desesperança e a desconfiança. Durante o período da pandemia, durante a Statio Orbis na Praça São Pedro totalmente vazia, o Papa Francisco utilizou a metáfora evangélica do barco em meio da tempestade para recordar a fragilidade e o desconcerto da humanidade diante das grandes provações. Num certo sentido, na intenção de oração deste mês, o Santo Padre volta a nos colocar nesse barco, a fim de destacar a importância da âncora. Cuando no sabes si mañana vas a poder dar de comer a tus hijos o si lo que estás estudiando te permitirá tener un trabajo digno. Quando não sabes se amanhã poderás dar de comer a teus filhos ou se o que estás estudando te permitirá ter um trabalho digno, é fácil cair no desânimo. Onde buscar a esperança? A esperança é uma âncora que se joga com a corda e afunda na areia. E nós temos de estar agarrados à corda da esperança, bem agarrados, disse o Papa. A virtude da esperança nos dá tanta força para caminhar na vida, disse ainda Francisco na audiência geral de 28 de dezembro de 2016, dedicada à figura de Abraão, que, por um lado, não tem receio de ver a realidade,
por aquilo que ela é, e por outro, é capaz de ir além dos raciocínios humanos, da sabedoria e da prudência do mundo, além daquilo que normalmente é considerado sensatez, para acreditar no impossível. Como Abraão, os protagonistas do vídeo deste mês também se põem a caminho, partindo de suas próprias dificuldades. As preocupações de uma mulher diante de sua despensa vazia, as dúvidas de uma estudante a respeito de seu futuro. Ambas encontram em seu caminho uns peregrinos da esperança que as acolhem e as consolam, convidando-as a se unirem a seu caminho metafórico para a Porta Santa, que permanecerá aberta durante todo o jubileu. O Jubileu 2025, cujo tema é Peregrinos da Esperança, será um tempo de celebração e de profunda reflexão. O também chamado Ano Santo não é somente uma etapa no caminho da fé, mas é um chamado a reconhecer a Cristo no dia a dia. Ayudémonos unos a otros a descobrir este encuentro com Cristo. Ajudemo-nos uns aos outros a descobrir este encontro com Cristo que nos dá a vida e coloquemo-nos a caminho como peregrinos da esperança para celebrar a vida, e dentro da vida está também o próximo jubileu como uma etapa. Vamos encher nosso dia a dia com o dom da esperança que Deus nos dá e permitamos que através de nós ela chegue a todos que a procuram. Não se esqueçam, a esperança não decepciona nunca, diz o Papa no vídeo elaborado pela Rede Mundial de Oração do Papa e produzido em parceria com a Fundação Pro Rede Mundial de Oração do Papa e com o Dicastério para a Evangelização. Oremos para que o próximo jubileu nos fortaleça em la fé, nos ajude a reconhecer a Cristo. Rezemos para que o próximo jubileu nos fortaleça na fé, nos ajude a reconhecer Cristo ressuscitado presente em nossas vidas e nos transforme em peregrinos da esperança cristã, conclui o Papa. Dom Zenari, a esperança está morrendo na Síria. As pessoas só querem fugir. O núncio em Damasco comenta os trágicos acontecimentos dos últimos dias com a tomada de Alepo pelos rebeldes jihadistas. Reina o medo, a inquietação, a incerteza. Na Síria, a esperança está morta e as pessoas têm um único desejo: escapar. 14 anos de conflito, pobreza extrema, sanções internacionais, o terremoto. Agora uma nova onda de tensões e violência começam a pesar também no coração do cardeal Mário Zenari. Núncio em Damasco há 16 anos, o purpurado olha com preocupação a tomada de Alepo em 30 de novembro. A segunda maior cidade da Síria, pela primeira vez, está totalmente fora do controle do governo de Assad e nas mãos dos rebeldes jihadistas. Os mortos são mais de 350, há milhares de deslocados. Um número que aumentará, diz Dom Zenari ao telefone de Damasco aos meios de comunicação do Vaticano. Um telefonema breve, com 1000 solicitações, e o celular tocando repetidamente ao fundo. A Síria vive uma nova emergência, uma nova guerra. Veremos o que acontecerá. Há uma calma suspeita agora. Certamente, não há mais esperança. Está morta, está morrendo. Em alguns casos já foi sepultada, afirma o purpurado. Talvez o jubileu possa trazer uma lufada de ar fresco, mas as pessoas estão exaustas e fadigam para ver perspectivas futuras. Eminência, não há paz para a Síria. Devo dire, purtroppo non si parlava più della Siria da circa 3 anni, era sparita dai radar della comunicazione, dei media, e adesso purtroppo è tornata a far parlare di sé con questi tragici. Infelizmente, há cerca de 3 anos que não se falava da Síria. Ela tinha desaparecido do radar dos meios de comunicação social. Agora, ela voltou às manchetes com esses acontecimentos trágicos. Estou em contato com as comunidades cristãs, com os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas de Alepo, para ver como a situação está evoluindo.
Há uma certa calma em algumas áreas, mas também suspeita. Há muito medo. Os escritórios governamentais desapareceram. Não se vê também o exército. Há esses grupos armados que circulam e prometeram não tocar na população civil. Até agora parece que eles têm respeitado isso, mas as pessoas ainda têm medo. Estão trancadas em casa. Há 2 dias, quem pôde saiu às pressas de carro em direção a outras localidades da Síria. Veremos o que acontecerá nos próximos dias. Espero que não seja o pior. Continua ainda o cardeal Zenari. Gostaria de dizer à comunidade internacional que é correto ajudar a resolver conflitos. Mas antes de mais nada, há a prevenção. Alguns conflitos recentes que explodiram no mundo eram previsíveis. Algo tinha que ser feito antes. No Oriente Médio, na Ucrânia, eu insistiria, portanto, na prevenção das guerras. No fazer alguma coisa antes, senão acabamos nos movimentando quando os pedaços já estão quebrados e estão por terra. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e uma boa quarta-feira.